Oi, gente. Começamos essa semana nosso tópico de sequência didática. Tema que é muito procurado, muito pesquisado, muitos produtos são feitos como sequências didáticas. Então vamos ver um pouco mais sobre isso. E a primeira dificuldade é que há muitos autores e muitas definições sobre o que são sequências didáticas. É porque há várias propostas, especialmente, por exemplo, na área de ciências, propostas para sequências didáticas com algumas características típicas da área de ciências. Na área de língua portuguesa, outras características para essa mesma sequência didática. A gente dá o mesmo nome, mas nem sempre elas seguem o mesmo roteiro, embora tenha um núcleo comum que a gente vai falar daqui a pouco. Mas pense que cada proposta tem um foco em um ou outro ponto em uma ou outra área. Então, esse tópico, essa semana, ela vai ser muito mais de leituras do que de vídeos. Eu quero que vocês percebam diferenças entre várias propostas de sequências didáticas. Mas o que dá para falar muito de comum? Uma sequência didática não é simplesmente um agrupamento dos planos de aula do professor. A sequência didática ela vai englobar preferencialmente em detalhes uma série de atividades que são ordenadas e articuladas pensando na aprendizagem e avaliação. O ponto principal é que exige um planejamento, uma coerência, uma lógica e uma avaliação. Dito de outra forma, precisa pensar numa teoria de ensino. A gente vai fazer isso nesse vídeo daqui a pouco. E o que há de comum, então, numa sequência didática? Entre essas várias propostas, do que eu conheço, pelo menos, o que eu posso identificar como comum nesse esqueleto de uma estrutura didática? Primeiro é que ela tem uma estrutura e uma organização. É muito comum ela partir de uma problematização, de uma situação problema, de uma introdução motivadora, de alguma coisa que vai despertar o interesse do aluno para aprender determinado conteúdo. E aí a gente vai para o terceiro tópico ali que está conteúdos, pensando que esses conteúdos podem ser de várias naturezas, em geral são de várias naturezas, natureza conceitual, procedimental, atitudinal, socioafetiva, etc. E bom, se eu quero ensinar esses conteúdos, vamos pensar em estratégias, que eu vou usar como sinônimo aqui, de metodologia de ensino. E normalmente nessas estratégias, nessas metodologias de ensino, as sequências didáticas, as propostas de sequências didáticas prevêem o uso de materiais diversificados, de formas de ensino diversificadas, para que você atinja o maior número de alunos possível. Pensa em materiais diferentes, vamos usar o jornal, vamos usar o vídeo, vamos usar o debate oral, vamos usar a atividade escrita, diversificar essas atividades avaliativas, essas propostas de ensino, para que aquele que é melhor escrevendo se saia bem, aquele que é melhor ouvindo, falando também se saia bem, aquele que é melhor fazendo também se saia bem. Inclusive os ganhos de você promover a aprendizagem de múltiplas maneiras e o quanto isso favorece o entendimento, especialmente no longo prazo, do que está sendo ensinado. E por último aqui, mas não necessariamente por último numa sequência didática, vem a avaliação da aprendizagem e da própria sequência. Não que você não vá fazer isso no final, mas dependendo da teoria de ensino que você segue, essa avaliação da aprendizagem ela não pode ser o último momento da sequência didática, ela tem que vir ao longo de toda a sequência, até para você corrigir rotas, você seguir por outros caminhos, caso os alunos não estejam atingindo os objetivos que você esperava ao longo no andamento da sequência. Aí eu trago para vocês um vídeo aqui, um exemplo de uma proposta de estruturação de sequência didática. É um link do YouTube, aqui do professor José Luiz Landeira. Vou deixar na plataforma do Moodle também o link para o vídeo dele, onde ele vai explicar uma proposta de sequência didática que é aplicada na instituição onde ele trabalha, no Colégio Madre Cabrini. É uma possibilidade, nunca entenda essas possibilidades como receitas a serem seguidas ao pé da letra, mas veja o que elas têm de útil para você, o que elas têm de coerente com o que você está pensando e aproveite isso para elaborar ou aperfeiçoar a tua sequência didática. Bom, eu falei que precisamos de uma teoria de ensino para sermos coerentes, lógicos. E aí, a melhor obra que eu conheço para isso, muito didática, muito esclarecedora, é da Maria de Graça Nicolette Mizukami.
O livro se chama Ensino, as abordagens do processo. É um livro já antigo, mas excelente para você pensar em formas de abordagem, formas dos processos de ensino-aprendizagem. Ele vai te dar um panorama geral, simplificações didáticas. Lembra o que a gente fez também com as escolas filosóficas para pensar a avaliação do produto educacional. Também é um panorama geral, mas são panoramas que eu vejo como muito úteis para se pensar, nesse caso, os passos da tua sequência didática dentro de uma linha epistemológica coerente. Existem resenhas desse livro, você não precisa ler o livro inteiro, embora eu recomende, mas eu vou trazer uma resenha para vocês aqui, que saiu na Revista da Educação, Luciana Santos da Cunha, que traz um quadro extremamente visual, fácil de você entender o que a Mizukami está dizendo e o que cada uma dessas teorias vai prever para vários casos. Então, ela vai separar em 5 grandes correntes as abordagens do processo de ensino-aprendizagem. Tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista, sociocultural. Para a gente ficar em nomes, porque é mais fácil você associar, mas cuidado com essas armadilhas da simplificação didática, né? O nome de uma escola tradicional é Durkheim, o nome da escola comportamentalista Skinner, humanista Roger, cognitivista Piaget, sociocultural Vygotsky. Mas, de novo, não quer dizer que, então se Vygotsky está aqui, ele não tem nada do pensamento dele que esteja em uma outra corrente. Não, não é nada disso. Inclusive, existem correntes que a própria Mizukami não classifica dentro de nenhuma, porque ela diz que perpassam várias dessas 5 dimensões que ela coloca. Por exemplo, o movimento de escola novista, escola nova, ela vai classificar como parte comportamentalista, humanista e cognitivista. Mas para você entender, eu vou passar aqui, quais são os aspectos e vou demorar um pouquinho mais num deles, no conhecimento, por exemplo. Então, características gerais de cada uma dessas formas de pensar o ensino e a aprendizagem. O que é o ser humano dentro de cada uma dessas correntes. Como que se vê o mundo dentro de cada uma dessas correntes. Sociedade e cultura. Conhecimento. Então, aqui, por exemplo, na tradicional, conhecimento está relacionado com inteligência e a capacidade de acumular e armazenar informações que devem ir das mais simples às mais complexas. Numa escola comportamentalista, o conhecimento é resultado direto da experiência planejada. Numa escola humanista, ele é construído no decorrer do processo de vir a ser da pessoa humana, uma experiência pessoal e subjetiva. Na escola cognitivista, é o produto da interação entre o homem e o mundo, sujeito e objeto. Entre o homem e o mundo, o sujeito e o objeto. Na sociocultural, a elaboração e desenvolvimento do conhecimento estão ligados ao processo de conscientização, superação da dicotomia sujeito-objeto. Conscientização é o contínuo e progressivo desvelamento da realidade, uma reflexão crítica. Pensando nos institutos federais, por exemplo, as bases conceituais dos institutos estão aqui nessa corrente sociocultural. Principalmente, não que não tenha nada cognitivista ou nada da humanista, mas se situam principalmente nessa corrente sociocultural. Então, o que é a educação, a ação educativa em cada uma dessas escolas, o que é a própria escola, o que você entende pela instituição escola, qual é a função da escola, características da escola em cada uma dessas correntes, que é o ensino-aprendizagem. Então, por exemplo, na escola tradicional, em sala de aula, alunos são instruídos e ensinados. Comportamentalista, aprendizagem é a mudança comportamental ou mental na vida mental do indivíduo, resultando de uma prática reforçada, ensino programado. Humanista, o ensino é centrado na pessoa, primado do sujeito. Cognitivista, deve oferecer liberdade de ação e propor trabalhos com conceitos. Sociocultural, deverá procurar a superação da relação opressor-oprimido. Relação professor-aluno em cada uma delas, metodologias para cada uma delas. Avaliação em cada uma delas e algumas considerações finais e principais representantes. De novo, isso é um esquema didático, então, por exemplo, Paulo Freire está classificado como na escola sociocultural, mas eu diria que ele também vai ter vários elementos da escola humanista, embora eu concorde que é mais adequado na classificação feita pela Mizukami aqui. Mas só para ressaltar para vocês um exemplo de que são opções didáticas para você transformar pensamentos complexos desses autores
e tentar agrupar em torno de alguns temas comuns entre eles. E aí, na hora que você montar a sua sequência didática, então vamos pensar, você vai escolher uma dessas correntes, ou mais de uma, né? De novo, você não precisa seguir elas, mas a facilidade de seguir é que você vai ter uma coerência lógica, uma coerência epistemológica, uma coerência de como que se entende o ser humano, como que se entende o mundo, como que se entende o conhecimento, como que se entende a escola, e a partir disso como que se ensina, como que se avalia, como que se relacionam professores e alunos. Esse arquivo eu vou deixar o link para vocês também na plataforma do Moodle. E eu quero recomendar também mais algumas leituras importantes, especialmente para quem quer fazer o seu produto como sequência didática. Claro que se você quer fazer seu produto como sequência didática, você já pesquisou muitas bibliografias também. Mas eu acho que essas três dão boas ideias e referências que vão expandir ainda tuas leituras para se pensar a sequência didática. Eu recomendo essa ordem, inclusive, tá? Um artigo da Denise Lino de Araújo, o que é e como faz sequência didática, onde ela faz um resgate do que é sequência didática, do surgimento da expressão sequência didática, mas, de novo, isso em áreas diferentes vai ser usado de formas diferentes, vai ter origem em autores diferentes, mas é esclarecedor o artigo para você pensar melhor sobre o que é e como fazer uma sequência didática. O segundo artigo, fruto de uma apresentação em evento da área de ensino de ciências, né, o INPEC, Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, que é um artigo que está recomendado na nossa ementa. É um instrumento para construção e validação de sequências didáticas. Os autores Guimarães e Jordan têm uma vasta produção bibliográfica sobre sequências didáticas na área de ensino de ciências, especialmente a avaliação, validação dessas sequências didáticas. Acho o caminho que eles vão seguir de avaliação e validação muito restritivo, muito talvez distante do que a gente espera na EPT, indo para uma linha muito mais cognitivista, de competências e de um vocabulário e talvez até um certo encantamento com algumas teorias que no fundo não vejo como tão interessantes assim para se pensar a educação. E a última indicação aqui da Eliane Mendes, análise da metodologia de ensino de sequências didáticas, onde ela avalia 5 sequências didáticas, avalia só o que ela vai chamar de metodologia de ensino dessas sequências didáticas. Se pensar aqui no que precisa ter nesse núcleo de sequências didáticas, ela está preocupada só com esse tópico 4, as metodologias de ensino. Mas vale a pena para você dar uma olhada e ter ideias também para avaliar a tua sequência didática. Deixei também na plataforma do Moodle uma apresentação de um outro professor sobre sequências didáticas, também da área de ciências, especificamente de física, mas que também traz algumas diferenças em relação a essas leituras indicadas agora, tá? E para a gente finalizar o vídeo, vamos falar da nossa atividade avaliativa da semana, que a gente já tinha começado a pensar na semana anterior, que é o planejamento, você postar no fórum o planejamento do teu produto educacional, ou às vezes não é planejamento, você já tem ele desenvolvido, ou parcialmente desenvolvido, posta isso no fórum até 21/10, porque a gente vai avaliar ele na próxima semana de 22 a 28. Né? Vamos avaliar pelos pares e eu vou fazer um sorteio e indico quais colegas avaliam quais produtos educacionais. Tá? A princípio, ficamos com a avaliação nas 4 perspectivas que foram propostas na semana 4. Perspectiva dos objetivos, da efetividade, do usuário e do design. Design gráfico aqui, design do ensino. Né? A gente pode pensar na metodologia de ensino, inclusive. E fica livre para caso você ache que precisem ser feitos acréscimos ou supressões aos itens que a gente falou para essas perspectivas lá na semana 5. Ou mesmo queira acrescentar mais alguma ou tirar uma que não vai fazer sentido para aquele produto específico. Fica livre para isso na hora de avaliar. Mas é importante a gente respeitar a data, porque eu quero fazer mais uma rodada de avaliação até o final do nosso curso. Tá? Então, até dia 21/10, posta no fórum da semana 7
o teu arquivo, preferencialmente em PDF ou DOC, né, arquivo do Word, para a gente poder comentar e avaliar o teu produto educacional. Claro, sempre com uma proposta construtiva, né, uma crítica construtiva, uma proposta de melhorar, de aperfeiçoar o teu produto para que chegue no final do teu mestrado com ele bem redondinho, bem no ponto para ser usado, divulgado e difundido para os outros professores, para o público-alvo que ele é. Certo, gente? Qualquer dúvida também, é só postar no fórum. Nos vemos na próxima semana.